Durante os últimos 7 domingos, nós acompanhamos uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Hoje, nós vamos entrar na oitava e última parte, programado para encerrar essa mensagem num domingo antes da Páscoa e podermos entender mais essa grande coleção de discursos que Jesus faz aos seus discípulos, talvez a coleção mais conhecida e talvez é aquilo que nós podemos dizer que é um documento do que o que Jesus deseja que os seus discípulos sejam. E nós temos falado desde o início do ano que queremos ser uma igreja formada por discípulos de todas as gerações, discípulos de Jesus. E se queremos ser discípulos de Jesus, queremos imitar o Mestre, queremos aprender aquilo que o Mestre tem a nos dizer, nós precisamos conhecer o Sermão do Monte. O Sermão do Monte precisa ser para nós o manual de instruções. É como se ao ler o João 15, quando nós temos ali a metáfora da videira, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, e sem mim vocês não podem fazer nada. Permaneçam em mim, e isso eu tenho também ensinado, o que significa permanecer em Jesus. O que eu quero dizer para vocês, que permanecer em Jesus praticamente é aplicar o Sermão do Monte na sua vida, na sua rotina, nos seus próximos 6 dias. Se para você é difícil entender o que significa permanecer em Jesus, o Sermão do Monte nos ajuda, ele destrincha, ele mostra através de circunstâncias rotineiras como Jesus deseja que vivamos as nossas vidas. E chegamos agora na última parte, onde de certa maneira Jesus está terminando o seu sermão, ele está fechando esse discurso e ele agora pede que dos seus discípulos um compromisso. Se você perdeu algum dessas mensagens do Sermão do Monte, nós as gravamos e estamos colocando elas à sua disposição no YouTube e também tem no Spotify para você ouvir os áudios. A mensagem feita pelo Hernan semana passada vai subir ainda hoje para amanhã. Você tem lá para que a gente possa ter toda a coleção das mensagens arquivadas e também poder novamente olhar e repartir com quem nós queremos também abençoar. E hoje nós vamos falar do compromisso do discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. O que nós vamos ver em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13? Jesus vai concluir o seu sermão e vai confrontar os seus ouvintes com uma absoluta necessidade de fazer uma escolha. Todos nós, ao acordar, precisamos fazer escolhas. A primeira escolha hoje era se nós íamos levantar ou não da cama, com essa chuvinha tão gostosa na janela do nosso quarto. Depois, se nós íamos tomar café ou não, a roupa que nós íamos escolher. As nossas vidas, elas estão cheias de escolhas. É impossível viver sem escolher. Talvez quando você ainda era um bebê, alguém fazia as escolhas por você. Mas a partir de agora, você é responsável pelas suas escolhas. E Jesus está nos dizendo que depois de ouvir tudo que ele declarou no seu sermão, é necessário agora fazermos uma escolha. Não tem como. Aquele que deseja ser um discípulo de Jesus, chegou o momento de escolher bem escolhido. E o que Jesus quer dizer sobre isso? Ele fala, em primeiro lugar, de uma escolha essencial. Capítulo 7, o versículo 13, Jesus traz uma parábola ou uma metáfora, onde ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Eu lembro que eu era criança e eu ia com os meus pais naqueles cultos, não chamava pequeno grupo naquela época, mas eram os cultos de oração nos lares. E eu lembro que eu ia na casa de alguém que tinha um quadro na parede que ilustrava essa parábola, essa metáfora. E eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Tentei até achar na internet, mas não consegui. Mas eu não prestava atenção em nada que estava falando naquele culto no doméstico, mas eu ficava olhando para aquele quadro, e eu sabia que aquele quadro, ele retratava, ele ilustrava essa metáfora. Tinha um caminho mais largo, tinha uma porta mais larga, e tinha muitas pessoas passando por esse caminho, mas na ilustração, o caminho de repente acabava no abismo, e as pessoas iam caindo nesse abismo. O outro caminho era um caminho mais curto, uma porta mais estreita. Poucas pessoas caminhavam por esse caminho, mas esse caminho na ilustração, aquele artista, ele colocou ali como se a pessoa conseguisse chegar até os céus. Mas, independente da imagem que você tem na cabeça, o que Jesus está querendo nos dizer é que é necessário uma escolha. E uma escolha que não é sobre várias coisas. Hoje você vai no supermercado e você quer comprar Toddy, aí você tem Toddy sem açúcar, você tem Toddy com coco, você tem Toddy misturado com não sei o que, ou seja, tem uma porção de Toddies, e a gente está hoje muitas vezes querendo muitas opções. Nós não queremos apenas uma coisa simples, nós queremos ter a opção de escolhas, nós queremos escolher sobre muitos, combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, ou seja, nós estamos mal acostumados, e o que Jesus está dizendo é que não existem muitas opções, só existem duas opções: ou você faz uma escolha pela porta estreita, ou você faz uma escolha pela porta larga. E é interessante que nessa ilustração, só existem duas opções, só existem dois caminhos, só existem duas portas, só existem dois destinos, só existem duas multidões, e nós queremos 50 tons de cinza, e o que Jesus está dizendo é que isso não existe. O que existe na realidade espiritual somente são dois caminhos. Você pode colocar a cor que você quiser, preto ou branco, verde ou vermelho, não importa. O que existe hoje são duas opções, são dois caminhos, e o texto, ele, na sua clareza, ele diz que um caminho é muito grande, muito amplo, mas também existe um outro caminho, muito estreito, muito apertado, talvez um caminho com mais obstáculos, um caminho talvez com mais dificuldades, que até mesmo olhando esse caminho, você começa a achar, será que não existe um outro jeito mais fácil de caminhar seguindo Jesus? Ao mesmo tempo, ele mostra que existem duas portas. Uma porta é muito larga, talvez muitas pessoas entram juntos ao mesmo tempo, mas também existe uma opção de uma porta estreita, onde somente entra uma pessoa por vez, e talvez até bem apertado, de um jeito talvez que a gente precisa até se acomodar. Não sei quantos de vocês também já passaram por algum lugar que você tem que colocar a mão primeiro e tentar colocar a cabeça e o pé para tentar entrar, porque o que Jesus está querendo dizer é que as escolhas que nós vamos fazer vão necessariamente exigir de nós um esforço. Caminhar pela escolha que Jesus deseja de nós não é uma escolha que vai trazer facilidades, muito pelo contrário, é um caminho que vai trazer dificuldades. E se não bastasse isso, ele está dizendo que existem dois destinos: um leva à perdição, outro leva à vida. O que mais a gente ouve falar até hoje é que não importa, né, a sua crença, não importa aquilo que você acredita, basta você ter Deus no seu coração e fazer o bem para as pessoas, por todos os caminhos levam até Deus. Isso é uma mentira. Isso não existe. A Bíblia está sendo clara, ela diz, só existem dois caminhos, um que leva à vida e um outro caminho que leva à perdição. Só existe um caminho, e Jesus, ele se declarou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro caminho pode ter o nome que queira se dar, pode se colocar o nome mais bonito e atraente, pode se fazer dele variações, mas simplesmente são todos um mesmo caminho. Todos esses caminhos levam à perdição. Não cabe aqui, o texto não nos traz detalhes do que é essa perdição, mas é possível entender que a perdição é estar eternamente afastado da presença do Pai. Nós ficamos muitas vezes pensando no inferno como aquele inferno em chamas, com um lago de enxofre, mas o verdadeiro inferno é viver eternamente, sem poder desfrutar da comunhão com o Pai. Isso é o inferno. Tem pessoas que já vivem o inferno hoje na terra, pois não têm a oportunidade de ter essa comunhão com o Pai. E nós precisamos entender que Jesus agora, ele está sendo radical, sim. E ele está dizendo, olha, nós precisamos fazer uma escolha, você precisa fazer essa escolha. E ele fala, inclusive, das duas multidões, são dos ajuntamentos. E ele, inclusive, diz, são poucos as que encontram. Jesus, ele não está sendo pessimista, nem otimista, mas Jesus está sendo realista ao nos dizer que muitos escolherão a facilidade. Muitos escolherão a porta mais larga, mais fácil de passar. Escolherão o caminho mais tranquilo, aparentemente, de caminhar. Se desprezando o fim desse caminho, desprezando a perdição. E o que Jesus está nos dizendo é que poucos são os que a encontram. E poucos a encontram também por outra dificuldade. E aqui Jesus vai nos trazer mais para frente, nos próximos versículos, algo que também dificulta as pessoas encontrarem esse caminho que leva até a vida. Mas só para que a gente não termine esse parágrafo sem essa conclusão que John Stott faz no seu livro, onde ele diz, nenhum de nós gosta de ser forçado a fazer uma escolha, mas Jesus não permitirá que escapemos dela. O fato é que eu não terminei ainda o sermão, mas você não pode sair daqui hoje sem fazer uma escolha. Não fazer uma escolha é escolher o caminho que não é o caminho certo. E nós precisamos entender isso. Jesus agora está apertando seus discípulos. Jesus está nos dizendo, é preciso escolher. E se não bastasse isso, eu coloquei aqui, agora nos dias de hoje, os mestres fakes. O que seria isso? O que a Bíblia diz, os falsos mestres. O texto, ele continua dizendo, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. O que Jesus está querendo nos dizer nesta passagem, nesse parágrafo, é que, sim, existem falsos mestres, existem os mestres fakes. O que Jesus está querendo dizer, olha, pode ser, ele não está querendo dizer, pode ser que vocês encontrem, não, vocês vão encontrar. Vai ser até muito fácil vocês verem que vai existir
falsos profetas. E o que ele quer dizer com esses falsos? O que quer dizer um profeta? Muitas vezes, para a gente entender o que é algo fake, algo falso, a gente precisa saber a verdade. E o que é um profeta de verdade? Um profeta de verdade é aquele que, em profunda comunhão, intimidade com Deus, ele recebe de Deus uma mensagem. E a mensagem que ele traz é a mensagem de Deus para o povo, para os ouvintes. O profeta é aquele que se torna, na verdade, um instrumento, um comunicador da palavra de Deus para a vida das pessoas que o ouvem. Então, o que significa um mestre fake, um profeta fake? Que a palavra que ele fala não é a palavra de Deus. Ele pode até dizer que o que ele diz é o que Deus deseja revelar, mas, na verdade, isso não é a verdade. E o que acontece, e Jesus já dizia nos tempos primitivos que existiriam esses profetas, imagine hoje como nós estamos hoje, cheios de falsos profetas. Profetas midiáticos, profetas se apresentando com todas as pompas e circunstâncias, e estão, muitas vezes, enganando as pessoas, oferecendo portas mais largas, dizendo para eles exatamente o contrário do que Jesus acabou de nos dizer. Olha, a porta não é tão estreita assim, dá para passar de várias maneiras. Olha, o caminho que leva até a vida não é um caminho tão difícil assim, existem uns atalhos. Você pode pular alguns obstáculos. Olha, o caminho que eu estou ensinando para vocês é um caminho que você vai se dar bem, pode acreditar. Muito da mensagem desses mestres fakes é exatamente falar ao contrário da palavra que Jesus nos traz. Por isso, nós precisamos aprender, como discípulos, a conhecer as palavras de Jesus. Mais do que conhecer as palavras dos mestres, dos profetas, é importante eu saber o que Jesus disse. Saber da fonte. Nós temos o privilégio de ter pelo menos 4 vezes as histórias, as mensagens, as palavras de Jesus descritas nos evangelhos. E nós precisamos conhecer, absorver, porque nos dias de hoje, muitos estão ensinando um evangelho falso, um evangelho light, um evangelho fácil, um evangelho que acolhe, como o evangelho sim acolhe, mas um evangelho que não confronta, que não quebranta, que não faz com que as pessoas mudem e tomem uma decisão. Ao mesmo tempo, Jesus também deixa alerta aos seus discípulos, porque diz que vai ser difícil às vezes perceber quem são esses profetas, porque eles se fingem de ovelhas, mas são como lobos. Quando Jesus traz essa outra metáfora, ele está trazendo uma realidade da Palestina dos seus dias, onde o maior inimigo das ovelhas eram os lobos que ficavam à espreita, buscando devorar talvez uma ovelha que se desviasse do rebanho. E o que Jesus está dizendo é que alguns que se denominam pastores, na verdade não são pastores de ovelhas, mas são lobos camuflados de ovelhas. Isso é uma palavra muito forte de Jesus, que nós precisamos prestar muita atenção. Que há pessoas que estão intencionalmente enganando os discípulos de Jesus, a igreja de Cristo. E ele também vai dizer, como eu já falei, distorcem a verdade do evangelho, trazem um evangelho fácil, um evangelho que podemos acolher sem mudança de vida, sem fazer escolhas. Muito difícil de saber quem é falso. Para as ovelhas é muito difícil identificar um lobo camuflado de ovelha. E Jesus então nos mostra um teste. Ele diz assim: olha, mas existe uma maneira de vocês conhecerem quem é um falso mestre. O versículo 16 ele diz: vocês os reconhecerão
por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Na minha casa tem bastante área verde no quintal, e que eu moro tem uma área verde muito grande, e volta e meia tem alguém que vai lá e traz uma árvore ou uma muda e planta na área comum ali, onde nós moramos. E agora, um tempo atrás, alguém plantou ali uma muda do que eu acho que é um pé de limão. Mas eu acho que é um pé de limão, porque eu ainda não vi o fruto. Mas quando o fruto se revelar, a verdade será clara. Eu terei certeza de que o que foi plantado ali é um pé de limão. Pois o pé de limão não dará, em hipótese alguma, um abacate. Não dará, em hipótese alguma, um cacho de uva. O que Jesus está querendo nos dizer é que se nós não conseguimos enxergar um lobo em pele de ovelha, nós vamos poder ver uma árvore quando ela der os seus frutos. Mas isso também mostra que, às vezes, nós não podemos nos precipitar. Nós vamos ter que ter sabedoria, nós vamos ter que ter paciência, pois a árvore dará o seu fruto no momento certo. E uma das maneiras que eu entendo quando Jesus fala de frutos é o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, quando Paulo fala que aqueles que vivem moldados pelo Espírito frutificarão o fruto do Espírito. E quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, fique de olho nos profetas e percebam se os frutos que eles produzem são frutos de amor, de alegria, de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pois se não são esses os frutos, mas são os frutos da carne, ira, dissensões, brigas, facções, imoralidade, então, esse profeta não é verdadeiro. Esse profeta não produz o fruto correto. Mas eu não posso somente fechar o meu diagnóstico nos frutos que essa pessoa produzirá na sua vida. Eu entendo também, e Jesus, em próprio texto de Mateus, mais para frente no capítulo 12, Jesus, de novo ele usa a metáfora da árvore. Ele diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Não foi a sua avó que falou isso foi Jesus que falou. Tem gente que conhece a Bíblia pela boca da avó. Mas a gente precisa aprender a conhecer a Bíblia pela boca de Jesus Cristo. E o que Jesus está nos dizendo é que é possível também perceber um mestre fake pelo aquilo que ele fala. Não só pelo aquilo que ele fala no púlpito, não só por aquilo que ele fala no vídeo, agora gravando as suas mensagens no YouTube, mas no cotidiano. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo mesmo. Eu estava numa conferência de pastores, e eu sentei numa sessão para ouvir um profeta, vamos usar aqui a expressão de Jesus. Um profeta que estava fazendo um trabalho de grande reconhecimento, e eu admirando aquele trabalho. E admirei toda a palestra, toda a história, e ao ponto de que ao final eu fui conversar com ele, fui dizer quem eu era e como eu fui abençoado pela palavra dele e da história que ele contou. Mas outras pessoas também chegaram para conversar, algumas até mais afoitas, atropelaram, já passaram por cima, já foram atrás, e ele tentando até acolher, mas numa dessas, uma das senhoras lá, mais abruptas, atravessou a conversa, começou a falar com ele, e ela gesticulava, ao ponto de que, ao gesticular, ela bateu no telefone, no iPhone do profeta, e o iPhone do profeta caiu no chão.
A hora que o profeta levantou, estava todo rachado a tela. Aquela irmã falou assim, me perdoa. E ele falou assim, tudo bem, depois eu vejo isso, fique em paz. Eu ainda queria falar com o profeta, eu fiquei esperando. Aquela senhora depois foi embora. E para minha espanto, aquele profeta, depois que aquela senhora foi embora, falou pelo menos uns 4 palavrões. E ele disse assim, crente é... Pelos frutos os conhecereis, a boca fala do que está cheio, o coração. Não nego do que o que esse profeta falou em público não seja ação de Deus. Mas também não nego que o coração dele não estava mais cheio de Deus. Em algum momento seu coração foi usado por Deus, mas naquele momento, se existia Deus no coração daquele homem, não estava naquele momento. E nós precisamos aprender a entender que às vezes a gente está muito acostumado a ver as coisas pelo espetáculo, ver as coisas através da mídia, através das produções. E o que Jesus está querendo nos dizer é, acompanhe as pessoas na sua rotina, vivam perto, como Jesus fez. Jesus convidou os seus discípulos para conhecer a sua casa, logo no início do ministério de Jesus, Jesus convida eles para irem até Nazaré. Jesus chama os seus discípulos para a intimidade. Jesus quer mostrar aos seus discípulos que Ele é o mesmo diante das pessoas, como Ele é dentro de casa, e nós precisamos entender, e muitas vezes o que eu posso entender é que nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque nós começamos a admirar as pessoas pelo que elas falam, pelo que elas postam, mas nós conhecemos toda a realidade dessas pessoas, nós sabemos tudo aquilo que elas vivem, e aí lá na frente a gente acaba se desapontando, porque muitas delas, os frutos vão aparecer. Nós precisamos aprender a admirar o Mestre, a Jesus. Todos nós somos discípulos. A alguns Deus dá a responsabilidade de se tornarem profetas. Vocês não sabem o peso que é eu estar aqui diante de vocês. Pregar o que eu estou pregando, porque eu estou trazendo condenação para mim mesmo. A partir do momento que eu saio daqui e vou viver a minha vida, pego o meu carro, e no trânsito sou irritado, quando as coisas dão erradas, como não acontecem como eu acho que deveriam acontecer. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos, somos carentes da graça de Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado de não idolatrar a pessoas públicas, aos profetas que Deus levanta. Eles são usados por Deus debaixo de muita misericórdia, de graça, para que nós possamos entender esse caminho, essa porta estreita, esse caminho mais difícil que leva à vida. Jesus continua, então, o seu discurso, e agora ele fala que ele prefere pessoas que façam do que pessoas que dizem. Ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus afirma que muitos dos profetas fakes farão e dirão coisas maravilhosas e impressionantes. Se você é alguém como eu, que olha o que acontece no mundo gospel, vamos falar assim, a gente tem visto muitos sinais e maravilhas. A gente hoje até já duvida da reputação de alguns desses profetas. Nós talvez não os conhecemos na sua intimidade, nós não sabemos como eles lidam com a sua vida cotidiana. Mas o fato é que nós estamos vendo que acontece sim, muitas maravilhas, e Jesus não está dizendo que não vai acontecer, Jesus está dizendo que vai acontecer, que muitos ainda usarão o poder e a força do Evangelho.
e farão muitos milagres e maravilhas. Já era assim nos tempos do apóstolo Paulo, quando existia lá um mágico, um Simeão, que aproveitou que ele percebeu que o nome de Jesus tinha poder para expulsar demônios, e ele se apoderou do nome de Jesus, e ele expulsava demônios em nome de Jesus, sem ser um discípulo de Jesus. É possível, Fábio? Sim, é possível. Jesus está nos dizendo que isso é possível. Mas Jesus também está nos dizendo que Ele não vai se impressionar com palavras de devoção. Ele ainda pede evidências da nossa fé em obras de obediência, em corações que manifestam a entrega a Ele. Ou seja, muitos chegarão ao final, no juízo, e aqui o que Jesus está nos dizendo é que vai existir um dia em que todos nós nos encontraremos com Jesus. E alguns deles dirão, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E o que Jesus vai dizer a eles é, nunca os conheci. Porque no fundo, essas pessoas nunca fizeram uma escolha pelo caminho mais difícil, pela porta estreita. Usaram e abusaram dos privilégios do Evangelho, mas não permitiram que esse Evangelho transformasse as suas vidas. Hoje nós falamos muito sobre pessoas simpatizantes, né? Tem as causas, e aí eu sou um simpatizante. Acredito que hoje há muitos simpatizantes do Evangelho, muitas pessoas, inclusive, sendo beneficiadas pelo poder do Evangelho, mas que ainda não tomaram uma decisão, não escolheram, estão até tendo benefícios, mas não são verdadeiros discípulos. Muito pelo contrário, o que Jesus está nos dizendo é que existem muitos impostores, há impostores no mundo gospel. E nós precisamos aprender a entender que Ele diz que, para Jesus, o mais importante não é só o que a nossa boca fala, mas é também se o nosso coração é um coração obediente. Jesus aqui não está diminuindo, em nenhum momento Ele está, de alguma maneira, tirando o peso de que nós precisamos declarar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus aqui não está, de alguma maneira, contradizendo o testemunho público que todos nós damos no dia do nosso batismo, quando nós dizemos sim diante da igreja ao confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que Jesus está nos dizendo é que precisamos ir além daquilo que nós declaramos. Nós precisamos ilustrar o que nós declaramos com atitudes de obediência no nosso coração. E ele continua, versículo 24, apresentando então dois fundamentos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus está terminando o seu sermão. E novamente, ele traz uma escolha. Se começou esse parágrafo com uma escolha entre duas portas, dois caminhos, dois destinos, agora Jesus nos traz uma outra escolha. Ele acabou de falar sobre a relação entre dizer e fazer, e agora a ideia é ouvir e fazer. E o que significa isso? Parece que ambos estão edificando uma vida cristã. Ambos, tanto o que o meu texto aqui diz do homem prudente, como o insensato, os dois estão edificando uma vida cristã. Os dois ouvem as palavras de Jesus.
Os dois frequentam os cultos domésticos nas casas, frequentam a igreja. Os dois são membros, porque os dois estão de alguma maneira ouvindo. Os dois estão aqui hoje. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes separadamente, a gente tem a impressão de que Jesus está falando daqueles que já são discípulos de Jesus e daqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui não é isso. Ele está dizendo que os dois são discípulos. Os dois estão ouvindo. E juntamente com ser discípulo, Jesus coloca duas qualidades. Um é um discípulo prudente. Mas tem um outro que é um discípulo insensato. Insensato vem da palavra insensatez. Alguém que não reflete, que não pensa, mas que repete os mesmos erros, achando que alguma hora vai dar certo, que alguma hora o resultado vai dar diferente. Esse é o significado de insensatez. E o que ele está dizendo é que existem discípulos insensatos, que estão ouvindo a palavra, mas que não estão as praticando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. O que significa isso? O versículo 24, que é esse que está na tela, Jesus está enfatizando que nem a abundância de conhecimento bíblico, nem a profissão de fé, embora ambos sejam essenciais, não podem substituir a obediência. Se tem uma das grandes marcas de um discípulo de Jesus, é a obediência, a prática daquilo que ele escuta. De novo, nós hoje temos um ouvido muito seletivo, nós ouvimos muita coisa, e nós selecionamos aquilo que nós queremos ouvir, e daquilo que nós queremos ouvir, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer, e nós escolhemos aquilo que nós queremos praticar. Nós temos isso, e Jesus está dizendo, olha, não basta você ouvir, não basta você aceitar isso como verdade. Isso só vai fazer diferença na sua vida se você as praticar. Porque existe um teste na vida de todo discípulo. E esse teste tem um nome, se chama tempestades da vida. Veio o vento forte, veio as águas, a inundação. Ou seja, as tempestades vêm para todos os discípulos. Vêm para tanto para os prudentes como para os insensatos. Mas aqueles que sobreviverão, aqueles que ficarão em pé, serão os que construíram a sua casa sobre a rocha. E o que significa construir a casa sobre a rocha? De novo, é obedecer. A verdade que Jesus está enfatizando é que nem a abundância de conhecimento bíblico, nem a profissão de fé, embora ambos sejam essenciais, não podem substituir a obediência. O versículo 24, que Jesus está nos mostrando, é um caminho da obediência. O que Jesus está enfatizando, no entanto, é que os que realmente ouvem o Evangelho e professam a fé, darão evidências dessa fé, por meio da obediência da sua vida. O que hoje, na sua vida com Jesus, é difícil de obedecer? Porque aqui a gente não está falando de facilidades. Aqui a gente não está falando de autoajuda. Aqui a gente está falando do Evangelho. O Evangelho é confrontador. O Evangelho, ele vem para quebrantar corações. Ele vem para nos pôr na parede. Ele vem para nos fazer tomar uma decisão. É o que Jesus está dizendo, não basta vocês me admirarem, vocês entenderem tudo que eu estou falando nesse sermão, se ao chegar ao final não houver uma decisão. O que hoje é difícil de você obedecer? Quais as palavras que Jesus está dizendo ao seu coração hoje, que você está, de alguma maneira,
refugando ou até mesmo procrastinando a obediência. Ele está dizendo, virão tempestades e você não vai sobreviver a elas se você não obedecer. O que Jesus está fazendo não é uma ameaça, de novo. Ele não está sendo pessimista, porque pode ser que venha uma tempestade. Ele está sendo realista. As tempestades virão, dias difíceis virão. Não os peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. O mal continuará presente. E é preciso aprender a obedecer, a ter essa vida de obediência. Aí, de novo, eu vou repetir a frase de John Stott. Nenhum de nós gosta de ser forçado a fazer uma escolha, mas Jesus não permitirá que nós escapemos dela. Você não pode sair daqui hoje sem escolher ser um verdadeiro discípulo, um discípulo prudente. Um discípulo que escolhe o caminho mais difícil. O discípulo que escolhe a porta estreita. Porque é a vontade de Deus para a sua vida. Ao final, versículo 28 e 29, o texto diz que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aquelas multidões já começaram com as palavras de Jesus a perceber que havia muitos lobos em peles de cordeiro. E que em Jesus havia autoridade, não só de palavras, mas havia autoridade de vida. E quem é esse pregador? Esse pregador é o que, no domingo de Ramos, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Diferentemente de um soberano, de um rei, um conquistador, que entraria numa cidade montada num cavalo, para que pudesse, de alguma maneira, ser evidenciado o seu poder, a sua força, Jesus entra como um servo, humildemente montado num jumento. Sabendo que 6 dias depois, aquela mesma multidão clamaria: crucifica, crucifica, crucifica. O caminho de Jesus também não foi um caminho fácil. Jesus em nenhum momento quis também mostrar aos seus discípulos que segui-lo seria algo fácil, mas de muito sofrimento, de dor. De viver uma contracultura, de vivermos diferentemente de tudo que o mundo diz lá fora. E a gente está vivendo uma situação tão terrível, que não existe mais ninguém querendo aceitar as verdades. Cada um agora promove a sua própria verdade. Cada um que coloca na sua boca: eu não acredito nisso, a verdade é essa. E a gente vê isso da boca dos políticos, vê da boca dos artistas, daqueles que compõem, de alguma maneira, a cultura majoritária desse país, que não necessariamente é a maioria, mas é aqueles que mais influenciam, dizendo que a verdade é aquela que você quer ter para você. E o que Jesus está dizendo que não é assim. Só existe uma verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. E nós precisamos fazer uma escolha. E qual é a escolha que você vai fazer? Mais que isso, o que você precisa mudar em sua vida hoje para levar essa ordem mais a sério a partir de amanhã? Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós precisamos sair daqui desconfortáveis. É fazer uma escolha. Escolher a Jesus e o seu caminho, ou escolhermos então, vivemos a nossa vida do nosso próprio jeito, debaixo do nosso próprio entendimento. Mas se queremos escolher a Jesus, nós precisamos entregarmos por completo. Jesus não quer partes, Jesus quer tudo.
Daria para a gente fazer aqui um looping, como diria hoje, assim, e voltar lá para o começo. Bem-aventurados os humildes de coração, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles verão a Deus. É como se, ao terminar o sermão, pudesse automaticamente voltar para o sermão de novo, para as declarações que Jesus está fazendo. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles experimentarão, alcançarão a misericórdia. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? No final das contas, o que Jesus está sendo também é bondoso com seus discípulos. Ele já nos vê como bem-aventurados, como abençoados. Aqueles que escolhem a porta estreita, o caminho estreito, são bem-aventurados, pois eles verão a Deus. Qual é a sua escolha hoje? O que você quer para os seus próximos dias? Qual é o destino que você quer para você e para a vida da sua família? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado por tremenda palavra de Jesus. Que possamos acolher essas palavras, Pai, e permitir que ela encontre solo fértil em nossos corações. Por isso, ó Pai, nós abrimos os nossos corações para a Tua palavra, para o poder do Teu Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:16, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para transformar todo aquele que crê. Por isso, Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida, Senhor, transforma a minha vontade, para que eu aprenda a orar como o Senhor ensinou, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Teu nome seja engrandecido com a minha vida, que a Tua vontade seja obedecida pela minha vida, e que o Teu reino reflita-se através da minha vida. Senhor, queremos fazer uma escolha por Jesus. E que durante, Senhor, essa Semana Santa, essa semana que antecede a crucificação e a ressurreição de Jesus, possamos também, Senhor, caminhar ao lado de Jesus e crucificar com Jesus os nossos pecados. Colocar na cruz toda a nossa dor, toda a nossa angústia, o nosso sofrimento. Porque Deus escolheu Jesus para carregar essa cruz no nosso lugar. Essa cruz não era de Jesus, essa cruz era minha, mas Jesus carregou por mim. E obrigado, Senhor, por tremendo amor, e que possamos honrar o nome de Jesus todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.